Abdominoplastia pós-operatório, como que funciona? Sou o Dr. Flávio Quinalha, cirurgião plástico, especialista em cirurgias de contorno corporal, como abdominoplastia, lipoaspiração de alta definição, cirurgias de mama, lipoaspiração tanto para homem como para mulheres, enfim. Então vamos lá, vamos responder essa questão. Olha, abdominoplastia é uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo. E eu quero te dizer uma coisa, é também um dos procedimentos que mais recupera a autoestima da mulher. Até porque é mais frequentemente indicada e realizada pelas mulheres. Mas os homens também têm realizado essa cirurgia e também, digo, é um grande resgatador de autoestima. Então vamos lá, olha só. A recuperação de uma abdominoplastia, ela depende de alguns fatores, ok? Alguns fatores implicam nessa recuperação. Por exemplo, tá? A idade do paciente, porque com isso vem a maturidade, ok? A gente percebe que ela tende a ser mais tranquila para as pacientes que já têm um pouco mais de idade, que já engravidaram, ok? Até a sensibilidade do corpo, como o corpo trabalha isso, como a mentalidade da pessoa trabalha, também interfere, ok? Se a pessoa tem algum tipo de problema de saúde ou não, os cuidados pós-operatórios, como eles são conduzidos, também interferem nesse pós-operatório. Então vamos lá. Basicamente essa recuperação ela se divide, tá, nas 2 primeiras semanas. Tá? O paciente geralmente interna, opera, faz a cirurgia, passa a noite no hospital, no dia seguinte ela já tem condição de ter alta, ok? Por vezes, numa cirurgia dessa, sendo apenas abdominoplastia, e se for realizada na manhã, às vezes no fim do dia a paciente até poderá seguir de alta, ok? Grande parte hoje das abdominoplastias são associadas com lipoaspiração, então aí vem a importância de como foi feita essa cirurgia e como vão ser os cuidados. E isso vai implicar em como vai ser a recuperação. Mas como eu estava falando, ela se dividia nas 2 primeiras semanas, sendo que a primeira semana o paciente vai precisar de um pouco mais de ajuda, ok? Para levantar, para andar, mas ela pode com cuidado se levantar sozinha, certas vezes no primeiro ou segundo dia, porque pode ter algum mal-estar, pode ter tontura, ok? É bom que alguém esteja perto para ajudar, mas a paciente pode sim, deve e é estimulada, ok, a levantar e andar logo depois da alta, ok? Porque isso ajuda a circular o sangue, ajuda o intestino a funcionar, ajuda a evitar trombose. Então é muito importante essa fase aí de já começar a caminhar logo depois da cirurgia. Questão de banhos, não banhos, daí varia às vezes de profissional para profissional. Na minha rotina, paciente no próximo dia já, no hospital, já vai uma equipe e já faz uma primeira sessão de escoamento ali dos líquidos e já dá um banho nessa paciente, ok? Ainda, né, falando sobre essa primeira semana, o uso de drenos, tem profissionais que não usam, enfim, eu, por causa das tecnologias que eu associo, por causa da lipoaspiração que geralmente associo, da lipoaspiração ultrassônica, dessa dispensação de energia na região ali da gordura abaixo da pele, com isso leva a uma produção aumentada de líquidos e faz-se necessário sim o uso dos drenos. Tá? Então tudo isso aí que eu estou falando é dentro da primeira semana, ok? O paciente pode caminhar, o paciente consegue se levantar sozinha, o paciente anda ligeiramente curvada, pouca coisa curvada, não precisa ficar corcunda, tá? Uma cirurgia de abdominoplastia bem conduzida, bem executada, não força a paciente a ficar envergada de uma maneira que ela não consegue levantar, ok? Isso quem fala é quem já faz essa cirurgia desde 2003, ok? Estamos indo aí para 20 anos conduzindo cirurgias assim, então a gente tem já uma bagagem para poder te falar isso com tranquilidade, ok? E geralmente, ao término dessa primeira semana, são retirados os drenos. Se teve lipoaspiração, geralmente nós fazemos uma lipoaspiração 360, nós tratamos todo o contorno do corpo do paciente para que tenha um grau de excelência muito maior. Então fica um dreno atrás, fica dreno na frente. 1 semana é o máximo aí para a retirada desses drenos.
Sobre a dor, geralmente é uma dor bem menor do que a paciente espera por causa de tudo isso que eu falei, de como conduzimos o pós-operatório, por causa do uso dos drenos, eles também diminuem bastante o acúmulo de líquido ali embaixo, e isso gera desconforto. Então, não tendo esse acúmulo de líquido, não vai ter desconforto, a dor vai ser bem menor, ok? E geralmente na segunda semana é onde também continua com as drenagens. O paciente pode já ter um pouco mais de liberdade porque está sem os drenos. Coisas do dia a dia, o paciente volta a fazer, sendo que ao fim dessa segunda semana, basicamente, o paciente está preparada já para voltar à rotina leve do dia a dia. Então, o que eu estou querendo dizer aqui em relação ao pós-operatório de abdominoplastia? O grosso, tá? Ele se dá dentro das 2 primeiras semanas de pós-operatório. Tá? De modo geral, essa é a timeline da recuperação. Então, para você se organizar sobre férias, sobre trabalho, sobre aquelas pessoas que vão te ajudar, né? O seu circuito, a sua rede de apoio, geralmente assim é o pós-operatório de uma abdominoplastia, ok? E questão de posição de dormir também, ligeiramente inclinada, com os joelhos ligeiramente dobrados, pode se virar um pouco para um lado, um pouco para o outro, ou seja, não é um bicho de 7 cabeças essa recuperação. Tá joia? Existem mais detalhes para a gente falar, que na sequência aqui de outros vídeos, inclusive você se inscreva aqui, para que se inscreva nesse canal, aperte o dedinho ali, dê um like, ok? Dê um dislike. Eu creio que você não vai fazer isso, mas interaja, tá? Meu chamado aqui é para você interagir com esse conteúdo, ok? E na sequência aí nós faremos mais vídeos, já tenho vários vídeos sobre abdominoplastia, mas pós-operatório, o que eu quis falar aqui? Desmistificar um pouquinho essa questão de que é extremamente difícil um pós-operatório de abdominoplastia. Se você duvida disso, ok? Tenha a experiência aqui conosco, depois você vai poder se certificar. Se você já fez, me diga aqui nos comentários como foi a sua experiência, ok? E se você ainda não fez, espero que tudo isso aqui que eu te falei, você possa testificar aí na prática quando for realizar a sua tão sonhada abdominoplastia, tá bom? A gente se vê então em um próximo vídeo. Lembre-se, sonhe, planeje, faça. Tchau, tchau.